Graça e paz, queridos irmãos, voltamos novamente pela graça de Deus, deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, nos sustentou com mão poderosa, amém? Todos os nossos dias estão nas suas mãos, na palma das suas mãos. O Senhor já colocou no seu livro todos os nossos dias e estamos na palma das suas mãos. Glória a Deus por isso. Nós vamos aqui retornar à nossa leitura do livro de Números, Bamidbar, no hebraico, que vem da primeira palavra do livro, que é no deserto. E nós estamos aqui para ler hoje o capítulo 11, 12 e 13. Nós vamos ver as murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que eu levasse ao colo, como o leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis, não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: porque saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas
que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o nome do outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade, Meldade, profetizaram no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim, por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte colheram as cordonizes, e o que menos tinha colhera 10 hómeres, e a estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram um povo que teve desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias, esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolho. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram arraial no deserto de Parã. Capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E esses são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vozi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se ela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoá, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas também habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém. Terminamos aqui os 3 capítulos, né? Capítulo 11, 12 e 13, onde nós vimos aí as murmurações que começaram a existir no povo, no meio do povo de Israel, né? Moisés que, né, teve que fazer com que 70 anciãos, né, dividissem o jugo com ele, e também vimos aí, né, os espias que foram enviados a olhar a terra,
e que vieram com parecer negativo, somente deles, Josué e Caleb, né, que tiveram parecer positivo, crendo somente na palavra do Senhor, naquilo que ele disse que faria, que era dar aquela terra ao povo, amém? Então, nós temos que aprender, né, desses erros e não cometer os mesmos erros que o povo de Israel, não murmurar, não nos queixar e somente crer na palavra dele, para que nós possamos viver o seu milagre, a sua bênção e a sua vitória, né? A murmuração não é de Deus, a falta de fé, né, que atrai incredulidade, não é do Senhor, amém, irmãos? Né? Então nós temos que confiar, nós temos que crer no mover das águas do Senhor, na mão poderosa de Deus, que vai nos livrar, né, e nos dar a vitória, amém? Que nós venhamos orar e agradecer ao Senhor neste momento, nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graça, te agradecemos por mais esta bênção, esta vitória de termos nos debruçado diante da Tua palavra, as santas escrituras, Senhor, que o Senhor possa cada dia mais e mais abrir o nosso entendimento, a nossa mente para coisas grandes e firmes que não sabemos, Senhor, que haja espírito de revelação sobre nós, meu Deus. Senhor, meu Deus, querido Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos para cada vida, para cada alma que está conosco, neste projeto, nesta obra de leitura da Tua palavra, de conhecimento do Teu querer, da Tua vontade, do Teu plano divino, que o Senhor realiza através dos séculos para remissão da humanidade, Pai, para resgatar o homem do pecado e da morte, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que em nome de Jesus a Tua vontade neste dia mais uma vez se manifeste, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para conosco neste dia venha se manifestar para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que não haja nenhum impedimento para os Teus negócios nas nossas vidas neste dia. Tudo aquilo que vier contrário seja repreendido pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em todas as coisas a Tua palavra diz e garante que nós somos mais do que vencedores, Senhor. E tudo podemos em Ti que nos fortalece. Tudo coopera para o nosso bem, para a nossa bênção e para a nossa vitória. Para nós que tememos ao Senhor, brilhará o sol da justiça, Pai. É isso que cremos, é isso que acreditamos, que a vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor. E que operando o Senhor, não há quem possa impedir. Amém. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fique com Deus, meu querido, minha querida, e continue firme aí nos caminhos do Senhor. Continue firme diante da palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz e funciona, e que você possa sempre levar os teus olhos para os montes, porque é de lá que lhe vem o socorro, a salvação, a última palavra. Ela vem de Deus, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, ela não vem do juiz. A última palavra sempre virá do Senhor. Amém? Que Jesus te abençoe, graça e paz, e até amanhã, se o Senhor permitir.